Olá! Hoje no mundo político, a atuação do judiciário nas eleições de 2022. O papel do STF no pós-eleição e as críticas de ativismo judicial. Os episódios de desrespeito às decisões da Justiça Eleitoral durante e depois do pleito. E o futuro dos inquéritos que investigam Jair Bolsonaro. Eu converso com Marjorie Marona, ela é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Tudo bem, Marjorie? Obrigada por atender a gente, o mundo político e a TV Assembleia. Tudo bom, Vivian? Prazer é meu. Obrigada por me receber aqui mais uma vez. Marjorie, dia seguinte, fim da abertura das urnas e até o dia seguinte, enfim, o Jair Bolsonaro manteve um longo silêncio nas horas que se seguiram à abertura das urnas e depois fez aquela declaração um tanto dúbia, não é? E que não sinalizava claramente aos seus apoiadores que estavam obstruindo estradas Brasil afora, criando um clima realmente de caos e impedindo as pessoas de ir e vir. E acabou que essa história toda culminou com esse discurso e a ida do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você fizesse uma leitura desses fatos, não é? Como é que você viu, você que está inclusive fora do Brasil, está em Toronto, mas de olho acompanhando o que está acontecendo aqui. Como é que você viu esses acontecimentos e o significado dessa reunião no Supremo? Vivian, o que me parece é que ficou bastante claro. Primeiro dizer que, assim, embora seja inédita essa postura do presidente Bolsonaro, ela não é de todo inesperada, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, né, o ainda presidente Jair Bolsonaro, já vinha se portando de forma absolutamente antidemocrática, né? Os seus discursos, as suas práticas, as suas atitudes, né? Elas, em poucos momentos, elas tinham alguma relação, algum respeito pelo cargo que ele ainda ocupa, né? Então, em diversas vezes, o presidente Bolsonaro já havia se manifestado contra instituições democráticas, sem nenhum tipo de prova, tentando erodir a sua legitimidade, né? Já havia atacado ministros do Supremo, já havia atacado a Justiça Eleitoral do modo como pôde, né? Já havia incitado seus apoiadores, né, a se mover também contra instituições democráticas, né? Então, não chega a surpreender o fato de que Bolsonaro não tenha reconhecido a derrota nas horas seguintes à proclamação do resultado, né? Embora seja, como eu disse, algo inédito no caso brasileiro, né? Manda o figurino da democracia, né? E existe uma importância grande para que se faça assim, que se reconheça o resultado, né? O silêncio do Jair Bolsonaro, né? Ele me parece que ele foi estrategicamente organizado, porque ele já naquele ponto se encontrava muito isolado, né, Vida? É bom que a gente observe que enquanto ele estava em silêncio, diversas autoridades no nível internacional faziam contato com o vencedor das eleições, com o ex-presidente Lula, né, vitorioso das eleições de 2022, reconhecendo a vitória, reconhecendo a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, né? Além dessas autoridades internacionais, o próprio Joe Biden telefonou para Lula, né? Na América Latina, vários presidentes também telefonaram para Lula, né? Além disso, a gente teve internamente também lideranças políticas importantes que reconheceram a vitória do presidente Lula e a lisura do processo eleitoral no Brasil, logo já na primeira hora, né? Isso tudo já ia apontando aí um isolamento institucional do Bolsonaro. Restou a ele, então, né, tentar, na verdade, criar alguma situação que os seus apoiadores mais fanáticos, digamos assim, né, os seus apoiadores mais de primeira ordem, né, se movimentassem na tentativa aí de dar algum tipo de expressividade àquele discurso antidemocrático de Jair Bolsonaro, e foi o que acabou acontecendo. A gente viu aí alguns apoiadores do presidente fechando rodovias, né, se movimentando em espaços públicos Brasil afora, e o silêncio do Bolsonaro me pareceu mesmo estratégico nesse sentido, né? A ideia era
ele pudesse ali aguardar ainda, né, certo mistério sobre qual seria a posição que ele iria tomar diante do resultado adverso nas eleições, ao fazer isso, que ele pudesse incitar aí os seus apoiadores a causar algum tipo de tumulto, confusão, gerar instabilidade no pós-eleitoral. Inclusive, invocando a tal da intervenção militar, não é? Inclusive isso, né? Ele ficou numa situação bastante complicada, né, Vivian? Porque ele vinha ensaiando, né, essa tentativa de ruptura, vinha ensaiando essa possibilidade de não aceitação, emulando muito o que aconteceu nos Estados Unidos depois da derrota do Trump, né? Mas acabou ficando, como eu falei aqui, bastante isolado, né? Ele tentou, na verdade, você se referiu aí a essa reunião que acabou acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Federal, mas apenas depois daquele breve discurso que ele deu, um discurso também bastante dúbio, né? É um discurso em que ele não assume, né, o papel que lhe cabe, né, de reconhecer a derrota ao seu adversário político e de claramente apontar para o fato de que os protestos e as manifestações são criminosos e antidemocráticos, né? Criminosos por serem antidemocráticos, né? Então, essa dubiedade do discurso também segue aí, digamos assim, possibilitando espaço para atos que são claramente atos que deveriam ser de plano afastados como possibilidade pelo próprio presidente, né? Mas a reunião no Supremo só acontece depois que ele se manifesta, ainda que de forma dúbia, né? Mas depois que ele se manifesta. Parece que antes havia uma tentativa de que alguns integrantes do Supremo, não é, pelo menos é o que foi apurado em bastidores de diversos comentaristas políticos, que pelo menos 4 integrantes fossem ao Planalto e ele então ia propor a sua agenda, né, de conversa, né, mas parece que isso não foi aceito. O Supremo habilmente fugiu de mais essa armadilha, né? Eu acho que o Supremo tem sido, e assim como o Supremo, aquela coalizão de ministros do Supremo que operou junto ao TSE, né, ao longo de todo o processo eleitoral, tem sido muito hábil, viu, Vivian, em se proteger das armadilhas aí, né, que essas estratégias e ataques, né, do presidente às cortes têm sido colocadas, né? Então, de fato, muito habilmente, né, o Supremo negou qualquer possibilidade de ser conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro depois da sua derrota nas urnas, né? Não apresentou a possibilidade de que isso pudesse acontecer e exigiu, né, conforme as apurações aí, conforme as informações que nos chegam pela imprensa, né, exigiu, na verdade, que o presidente fizesse algum tipo de manifestação, né, reconhecendo o resultado das urnas, né, e indicando, né, àqueles que estavam ali bloqueando as rodovias que existia uma ilegalidade associada à sua conduta, né? Então, que desautorizasse, de certa forma, aqueles protestos. Agora, Marona, o Supremo também teve um papel de mandar a Polícia Rodoviária Federal agir, né? Como é que você viu esse episódio em si? Porque o que se sabe, ou pelo menos o que foi dito também como informação de bastidor, é que esse foi um movimento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, coordenado pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. De passividade, de agir com passividade, de não, enfim, impor a retirada dos caminhões, não é? Vivian, é uma burocracia que está, como a gente usa no jargão da política, está aparelhada, né? Os últimos episódios que envolveram aí alguns atores da Polícia Rodoviária Federal são lamentáveis, né? E, de fato, colocam
em xeque a própria capacidade da Polícia Rodoviária Federal de cumprir com as suas funções legais e constitucionais, né? E o Supremo não se fez de rogado, né? O Supremo viu aí no episódio algo grave, algo sério, né? E atuou aí prontamente no sentido de restabelecer o Estado de Direito, né? A ordem democrática, né? E determinar aí que a Polícia Rodoviária Federal viesse a agir de acordo com aquilo que a ordem legal e constitucional determina, né? Então, me parece também nesse ponto, é o que eu te dizia antes, Vivian, me parece que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vêm atuando, e na verdade isso não é de hoje, isso não está só ligado às eleições, né? Eles vêm atuando como importantes atores, né, no processo de retenção, digamos assim, dos ímpetos mais autoritários do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente retoma o próprio ambiente da Covid, né, o Supremo Tribunal Federal foi fundamental aí, junto com outros atores políticos que surgiram naquele momento, né, para frear, digamos assim, né, aquelas práticas, aquelas atitudes mais autocráticas ou mais imperativas do presidente da República. E a partir do momento em que se consegue, então, fazer uma gestão mínima da Covid, né, e que Bolsonaro volta todas as suas forças contra as eleições e contra o processo eleitoral, mais uma vez os ministros do Supremo Tribunal Federal parecem atuar de forma bastante consciente do seu papel, né, para garantir que o processo eleitoral transcorra da melhor maneira possível, né? O meu colega Rogério Arantes, professor da USP, cientista político, costuma dizer que o Supremo operou aí a profilaxia das eleições no Brasil, né? E de fato fez, né? Então, com isso eu quero dizer, Vivian, que o Supremo tem atuado, digamos assim, como um ponto importante de resistência desse processo de autocratização que vinha ganhando corpo ao longo do governo do Jair Bolsonaro. E não é diferente agora, né? Em que o momento eleitoral é justamente a oportunidade que se abre para que haja alguma reversão nesse processo de autocratização, e o Supremo Tribunal Federal, muito consciente do seu papel, né, do seu importante papel aí na mediação de profundas crises institucionais, né, volta então a atuar, né, no sentido de garantir que a ordem constitucional em vigor seja de fato cumprida e seja o principal parâmetro, né, nesse processo agora pós-eleitoral. Agora, de fato, esse movimento ele mostrou que há uma articulação forte, mesmo que não seja visível quem comanda essa articulação. O fato é que há uma articulação forte dos grupos bolsonaristas, não é? Que conseguem mobilizar em pontos dos mais variados do país tanta gente para criar um tumulto para muito mais gente, né? Porque quando você interrompe estradas, você cria um tumulto nacional, né? Agora, quando acabou, logo que terminou a eleição, que saiu a apuração, o Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, falou e fez uma frase. A frase dele é: não há risco nenhum de contestação do resultado. Ele falou assim, de forma muito peremptória. Aí eu fiquei pensando hoje, enquanto eu preparava a entrevista, eu falei, será que não há mesmo? Agora que as coisas estão até um pouco mais serenas do que estavam ontem e anteontem, não é? Mas pensando nesse nível de articulação, da resiliência mesmo, né, dessas pessoas e tal, debaixo de chuva, com criança, com bandeira, de noite e tal, fazendo manifestações. O que você acha disso? Vivian, eu acho que é inegável, né, que o bolsonarismo possui um certo apoio, né, de parcela expressiva da população. O resultado dessas eleições, em certa medida, indica isso, não é? Então, existe aí uma base social, né, sim, de fato, né, ao bolsonarismo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar, né, é que nem todos aqueles brasileiros que votaram no Bolsonaro nessas últimas eleições apoiam medidas propriamente golpistas ou de ruptura institucional, né? As razões pelas quais as pessoas escolheram Bolsonaro nessas eleições são as mais variadas, desde o antipetismo, né, até
alguma outra sorte de agenda moral que possa ter encontrado ali no discurso do Bolsonaro algum tipo de respaldo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Existe base social para o bolsonarismo? Existe base social para o bolsonarismo, mas ela parece ser bastante mais restrita do que a sua base eleitoral, do que o suporte, do que se traduz em suporte eleitoral. A maioria das pessoas que votou em Bolsonaro não apoia atos golpistas, atos antidemocráticos, não está disposta de forma alguma, né, a avançar contra a democracia, né? O fato é que esses movimentos, eles podem, de fato, escalar, digamos assim, e ganhar proporções, né, que gerariam aí sim, né, profundas crises e situações bastante graves, né? E nesse sentido é que eu acho que as instituições atuaram de forma rápida e eficiente, e do mesmo modo a comunidade internacional. Acho que quando o Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, né, reafirma que não há qualquer possibilidade de contestação ao resultado da eleição, ele está chamando atenção justamente para esse ambiente institucional que inexistia para a escalada da crise, né? Então, para esse ambiente institucional que apontava no sentido contrário daquela minoria que deu apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas urnas e que também topava um movimento de ruptura, um movimento golpista, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, acho que flertamos, né, infelizmente, esse é um movimento que ele tem esse teor, né, antidemocrático e liberal. Então, sem dúvida que flertamos ali com alguma possibilidade de ruptura, mas as instituições, os atores políticos relevantes e a comunidade internacional estavam bastante alerta, né, e atuaram rapidamente, me parece, para desfazer qualquer possibilidade de ruptura. Agora, Marjorie, falando de futuro do Bolsonaro, não parece, pelo menos de tudo que foi apurado, não é? Na imprensa, nada indica que ele teve qualquer garantia, se ele foi buscar essa garantia e que ele teve qualquer garantia por parte da Corte, né? Por parte dos ministros da Corte, dado que o fato que ele tem 58 inquéritos, só no Supremo tem 58 inquéritos e tem a possibilidade dele sair do governo e ser alvo de uma série de ações civis, não é? Essa é a avaliação que é feita por alguns juristas, que ele pode ser alvo de ações civis, inclusive por causa da pandemia, da forma como agiu durante a pandemia. Então, a pergunta é, como é que você enxerga esse futuro e as possibilidades que realmente ele tem de enfrentar dificuldades, não é? Ele próprio já sinalizou preocupação com isso antes de perder as eleições. Civis, criminais e eleitorais, né, Vivian? Existem também. O fim da eleição não marca o fim de toda a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, bem pelo contrário. Tem uma série de ações aí que ainda vão continuar andando no TSE, né, e que podem gerar, inclusive, suspensão de direitos políticos do Bolsonaro, né? Fora o conjunto de inquéritos, evidentemente, que envolvem o Bolsonaro, que estão aí no STF, né? No Supremo Tribunal Federal, né? Vivian, existe uma dimensão política, evidentemente, né, em cada um desses processos, embora eles sejam processos jurídicos e eles tenham, claro, que transcorrer, né, segundo a legislação, né, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista material, né, existe uma dimensão política associada à tramitação de todos esses processos, né? Me parece que, em função disso, né, tem um elemento contingencial, né? Tem algo, digamos assim, que nós só vamos ter melhores condições de avaliar depois que o novo governo iniciar, né? E de acordo com um modo como uma nova correlação de forças vai se organizar, né? Me parece que do ponto de vista político, né, é um avanço muito imediato, né, sobre o
o Bolsonaro agora, né, possa trazer impactos não desejados, depois de uma eleição que é uma eleição foi uma eleição tão competitiva, né, e uma eleição que envolveu aí a campanha difamatória, a tentativa de ampliar a perspectiva negativa dos opositores, quer dizer, um clima de tensão para a própria democracia brasileira, né? Então, eventualmente, né, o Supremo Tribunal Federal pode processar isso num timing, digamos assim, que seja um timing que procure observar, digamos, uma retomada na normalidade democrática como a prioridade neste momento. Né? Eu não descartaria a possibilidade de que, pelo menos neste momento ainda de transição de governos e de construção, né, do novo governo, esse primeiro ano, isso vai demandar muito esforço do novo governo, né? Que nesse primeiro ano o timing da corte se altere um pouco. A gente tem visto o Supremo Tribunal Federal atuar muito com o timing dos processos, né? E eu não acho que isso vai mudar. Eu acho que a gente deve observar aí, um pouco essa atuação estratégica dos ministros do Supremo Tribunal Federal portanto, um pouco contingencial. Você acredita que Bolsonaro teria poder para negociar barganhar mesmo, para ter uma anistia? Acho pouco provável nesses termos, Vivian. A gente viu o Bolsonaro, isso também foi noticiado pela imprensa, o Bolsonaro negociando com o próprio partido assessoria jurídica, né? Além de algum conforto econômico básico, né? Então, sem dúvida nenhuma que algum tipo de interlocução mais sistemática, talvez, né, possa vir a acontecer entre os advogados do Bolsonaro, entre essa assessoria jurídica constituída por Bolsonaro, né? Por meio dos processos, evidentemente, com aqueles atores judiciais que estão atuando ali, né? Mas anistia, né, eu acho um pouco forte a gente pensar nesses termos. Eu acho que não é exatamente assim que as coisas acabam por operar, né? E não é o que a gente espera que aconteça mesmo, se a gente está falando de uma ordem democrática constitucional. A gente espera que os processos, evidentemente, possam chegar a termo se fatos criminosos ou se ilícitos civis ou eleitorais, né, estiverem ali em condições de serem apurados, verificados e provados, né? O que me parece é que tem uma dimensão de timing do processo que pode, de fato, aí se agregar, digamos assim, às estratégias dos ministros e dos juízes, dos magistrados, de um modo geral. Agora, durante as eleições, especialmente na reta final, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal, do seu ponto de vista, você elogiou muito a atuação, mas do seu ponto de vista, você acha que houve algum ativismo judicial? Como ele foi criticado por isso, né? Você concorda com essa crítica? Como é que você vê? Em algum momento, o tribunal, a corte se excede? A corte ou, enfim, no caso, não só o STF, mas o próprio TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Vivian, essa pergunta é importantíssima, né? Porque, na verdade, a gente a minha análise parte do pressuposto que a gente está vivendo um momento muito excepcional da democracia brasileira, né? Eu e vários dos meus colegas que atuam nessa agenda que a gente chama de judicial politics, né? Que é analisar o desempenho, a dimensão política do desempenho dos tribunais, né? Nós costumamos ser bastante críticos a uma atuação mais proativa, né? Ou, por vezes, uma atuação que é sobremaneira atuante por parte desses tribunais e cortes superiores, né? Mas todas as críticas que se dirigem a essa espécie de ativismo do Supremo Tribunal Federal, e poderíamos dizer o mesmo em relação ao TSE, né, são críticas que partem do pressuposto de normalidade democrática, né? Então, é bom que se diga que, da mesma forma como eu promovo ou eu aponto, né, uma série de excessos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em momentos de normalidade democrática, né, é provável que eu volte a fazê-lo. Mas penso que, nesse momento, nós vivemos uma situação bastante excepcional em que a própria democracia está em risco.
E em momentos como esse, é preciso que a gente lance mão, Vivian, de alguns mecanismos de democracia defensiva, que a gente lance mão, né, de alguns mecanismos que permitam a democracia se defender das armadilhas que ela coloca para ela mesma. E as cortes constitucionais têm sido muito importantes no mundo inteiro, né, na reversão desses processos de erosão democrática. Não foi diferente no Brasil. Então, quando eu defendo essa atuação, digamos, mais proativa, mais ativista do STF, né, ou do TSE, né, eu faço sob o pressuposto de que todo o sistema está em risco e que é possível, então, que numa situação como essa nós sejamos capazes de mobilizar instrumentos que, em situação de normalidade, seriam instrumentos que não deveriam ser mobilizados com tanta tranquilidade, com tanta com uma recorrência, né, tão grande, tá? Então, é importante que se diga isso, né? A gente festeja o desempenho do Supremo e do TSE neste momento, né, porque eles atuam no restabelecimento da normalidade democrática. Numa situação de normalidade democrática, não há por que as Cortes Supremas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, né, atuarem de forma tão proeminente, digamos assim. Uhum. A propósito disso, como é que você acha que vão ser tratados casos como da Zambelli, que não foi isolado, mas da Carla Zambelli, a deputada que saiu correndo atrás de uma pessoa com quem ela discutiu por causa de política, por causa de eleição, saiu com uma arma na mão, correndo, todo mundo viu isso pela internet, uma coisa impressionante. Como é que acredita que isso vai ser encaminhado judicialmente, não é? Não só esse caso, mas outras situações em que a justiça, as resoluções, as decisões tomadas nas cortes foram desafiadas. Eu acho que a justiça vai atuar com bastante energia, viu, Vivian? Porque o que eu imagino, né, é que há uma construção, um certo aprendizado, né? Quando a gente pega a questão das fake news, por exemplo, né? O que a gente vai observar? O Tribunal Superior Eleitoral, lá em 2018, se deparou com a questão das fake news. De lá até 2022, né, o tribunal operou aí em diversas frentes, aprendendo, ampliando capacidade institucional, aprendendo com seus próprios erros, né, para se tornar bastante mais efetivo agora no combate desse ecossistema de desinformação, né? Então, foi se criando uma jurisprudência, digamos assim, que ao mesmo tempo que é uma jurisprudência de emergência, né, é uma jurisprudência que também se constrói no fluxo desses aprendizados, né? Então, esses casos, você mesmo chama atenção, o caso da Zambelli não é um caso isolado, né? Os descumprimentos de ordem judicial, né? Eles não podem se criar, como a gente diz, né? É preciso ser bastante enérgico em relação a isso, é preciso que as decisões que são tomadas agora, elas possam, na verdade, se apresentar para a sociedade, inclusive, né, como decisões importantes e que devem servir de parâmetros para casos análogos no futuro. Então, eu acredito que todo esse conjunto de eventos, né, que se tornaram muito evidentes nessas eleições de 2022, de violência política, né, não só violência eleitoral, mas de violência política, de discurso, ou na forma de discursos de ódio, ou na forma, inclusive, de atentados contra a integridade física das pessoas, né? Esses são todos casos que devem ser tratados de forma enérgica pela justiça e que, imagino, serão, né? Para que isso sirva como um parâmetro para as próximas eleições, né? A democracia é isso, são sucessivos momentos eleitorais, né? E a gente, então, na verdade, está construindo agora, em 2022, também a possibilidade de restabelecimento da normalidade democrática, de interrupção do processo de autocratização, né? Mas da retomada lá em 2026, de uma eleição que possa voltar a ser uma eleição mais tranquila, menos violenta, né? Marcada aí por uma discussão mais substancial de agendas, sem que esse fantasma de uma reversão democrática continue nos açoitando. E toda essa atuação, não só nas eleições, mas daqui até 2026,
das instituições judiciais vai ser fundamental para isso. Nosso tempo acabou, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer para o pessoal lá ficar calmo, que eu vou fazer. Então, o Supremo esteve na mira, está na mira, especialmente dos bolsonaristas, há vários anos. A impressão que eu tenho é que há uma normalização de uma visão, assim, no que o Supremo se popularizou, ele também, de um lado ele se popularizou e de outro ele perdeu, ele ganhou uma rejeição muito grande e pessoas se sentiram no direito de fazer ataques, até pessoais, né? O caso da ministra Carmen Lúcia, né, que foi atacada de uma forma infame por Roberto Jefferson. Falando de futuro da corte, né? Essas coisas deixam sequelas. E qual que é o futuro dessa corte que é muito popular? Todo mundo sabe quem são os ministros, mas, por outro lado, também está em xeque, está sob ataque permanentemente. Essa é uma questão para uma outra entrevista. Você pode me chamar aqui uma próxima vez, a gente pode pensar sobre isso, mas rapidamente. Podemos voltar ao assunto, mas dá só uma palavrinha para nós. Claro, sem dúvida. Vivian, eu acho que é isso, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal teve que lidar o tempo inteiro, não apenas, né, com a resistência, né, a esse projeto iliberal, populista, antidemocrático, né, que tinha na liderança o presidente da República, ao mesmo tempo que tinha que lidar com a sua própria imagem, né, e tinha que buscar, digamos assim, a legitimidade para a sua atuação a partir da sua relação com a opinião pública, né? O Jair Bolsonaro, diferentemente do caso de erosão democrática em outros lugares, ele não tinha à sua disposição, ele não tinha base suficiente para avançar sobre o Supremo com retaliações institucionais formais, né? A PEC, por exemplo, para ampliar o número de cadeiras, né? Então, o Bolsonaro não tinha condições de retalhar formalmente o Supremo Tribunal Federal. Por isso a PEC não vai adiante, né? Por isso o conjunto de medidas que ele precisaria fazer para, de fato, retalhar o Supremo, ele não teve condições de fazer. Então, qual foi a principal estratégia dele? Foi retalhar justamente o Supremo no nível informal. Como você bem lembrou aí, ele pessoalmente, ou incitando os seus apoiadores de primeira ordem, né, a deslegitimar ministros, né, atacar a parcialidade, a independência da corte, a imagem pública da corte, né, que é uma base importante da legitimidade de atuação da corte, né? Então, a corte teve a difícil tarefa, né, de, ao mesmo tempo, se proteger desses ataques, né, e também atuar na contenção dessas e de outras atitudes antidemocráticas do presidente. Eu penso que ela se saiu bem, né? Penso que no frigir dos ovos a gente sai desse processo com o Supremo Tribunal Federal talvez mais consciente do seu próprio papel. Como te disse, ainda precisamos ver como que se o Supremo vai ser capaz, na verdade, de restabelecer, digamos, barreiras um pouco mais ajustadas para a sua atuação, assim que a normalidade democrática viesse se restabelecer no país, né? Então, essa é a grande incógnita, né? Acho que se saiu bem, dado o contexto de profunda crise que vivíamos, né? Acho que tem condições de restabelecer uma posição institucional adequada, né, a partir do momento em que a democracia brasileira voltar aí a ter índices pujantes, né, da sua vitalidade, né? Temos que esperar um pouco para ver como isso vai ser. Isso depende, em boa medida, da capacidade dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal de compreenderem o seu papel em contextos de normalidade democrática. Marjorie, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por mais essa contribuição. Imagina, Vivian, o prazer foi meu. Estou sempre à disposição de vocês. Eu conversei com Marjorie Marona. Ela é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. O nosso assunto é a atuação do Judiciário nas eleições de 2022. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.